Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namaste. Ok, então nós vamos iniciar desse verso 176, né, que as experiências nos estados de vigília e as experiências do estado de sonho não são reais. São reais apenas quando o experimentador está em um estado ou no outro, do ponto de vista do posicionamento, né, do jiva, né? Dependendo do corpo que ele esteja utilizando, ele vai experimentar uma ordem de realidade, uma dimensão experiencial diversa, né? Por conseguinte, os objetos do estado de vigília e o experimentador dos objetos de vigília não são reais. Também não são reais. Por quê? Realidade é aquilo que é sempre presente. Como nós sabemos, o Vishwa, que é o experimentador ou experienciador do estado de vigília, ele é descontinuado. Ele aparece e desaparece. Ele não está sempre. Quando nós sonhamos, né, visto do ponto de vista do sonhador, essa ordem de realidade ela é absolutamente não real, porque quando nós assumimos, né, aquela posição do Taijasa, né, aquele que sonha, né, aí ele olha para essa ordem de realidade e vai dizer, não, aquilo é um sonho, isso aqui é realidade, né? É aquela história, né, do mendigo que estava fora do palácio, dormindo no chão, né, um chão sujo, né, desconfortável, né, usando uma pedra como travesseiro, e ele, estando na proximidade do palácio do rei, ele teve um sonho maravilhoso, ele sonhou que ele era o rei do palácio, né? Então, ele estava lá sonhando que era o rei do palácio e desfrutando da experiência de reinado, né? Eu sou o rei todo-poderoso, né? Este é o meu mundo, este é a minha cama, este é o meu palácio, estes são os meus serventes. E o rei, do lado de dentro do palácio, ele, por coincidência, ele sonhou que o mendigo, que estava mendigando pelas ruas, né? Então, o mendigo sonhando que é rei, o rei sonhando que é mendigo, e a gente não sabe exatamente, entendeu? Quem é o rei e quem é o mendigo, porque as duas ordens são tão irreais quanto reais, né? Reais do ponto de vista do experienciador naquele estado, mas irreais por quê? Porque são experiências que são condicionadas por determinadas circunstâncias, sendo o estado mental e o corpo do experimentador, né, esses fatores, essas condições, né? Quando uma realidade ela é dependente de alguns fatores, ela já não é uma realidade, porque a única coisa real é aquilo que existe livre de qualquer dependência de fatores externos a si mesma, a ela mesma, tá? Então, a consciência, ela não depende de nada, mas todos os estados, eles dependem de quê? Eles dependem de muitos fatores, entre eles a condição mental, né? O corpo sutil, ou o tipo de corpo, né, que esse agente jiva está operando através naquela ordem, seja ela a ordem do sono profundo, do sonho ou do estado de vigília. Então, nada disso é realmente real, como nós estabelecemos. Dizer que objetos são mítia não significa que objetos irreais não possam produzir experiência, isto é, prazer e dor para as pessoas iluminadas. Então, essa foi aquela passagem
que eu coloquei vocês, né, que o iluminado, o Jnani e o Agnani, né, o sábio e o samsari, ambos eles são sujeitos, né, eles são expostos ao mundo, né, aos objetos, né, essa ordem de realidade mítya, porque essa identidade secundária do Jnani, ela permanece, o mundo não desaparece, e o complexo corpo-mente não desaparece. Portanto, o Jnani ele continua experimentando o mundo do mesmo modo que o samsari, né? Então, essa passagem que foi um pouco controversa, né? Ela diz que os objetos são mítias, mas isso, embora eles sejam irreais, eles ainda produzem experiência, né? Por quê? Porque a dualidade, ela produz experiência. Não importa que a dualidade seja irreal. De fato, a dualidade é absolutamente irreal, né? A única realidade é a consciência, mas quando Maya entra em operação, ele cria essa trindade, né? Jiva, Jagata e Ishvara, né? O criador, a criação e o agente que experimenta a criação. Então, quando essa dualidade surge, aí o Jiva, né? Ele se torna o agente experimentador, o conhecedor dos outros objetos ao seu redor. Então, essa experiência, essa condição de experiência, embora irreal, ela é inevitável, porque exatamente quando existe essa dualidade primordial, o conhecedor Jiva e os demais objetos em torno do Jiva, imediatamente nós temos essa condição chamada de experiência. E a experiência, como nós sabemos, elas, quando favoráveis aos nossos gostos e desgostos, elas são chamadas de experiências agradáveis. E quando elas não são de acordo com os nossos gostos e desgostos, elas são experiências adversas, né? São experiências que não são favoráveis às minhas vássanas, né? Então, ele está dizendo aqui, o prazer e dor existe tanto para o Jnani como para os samsaris, tanto para o sábio quanto para o samsari. E eu fiz uma ressalva em tudo isso, explicando, dizendo, né, que a dor, e nós já cobrimos esse tema já diversas vezes no passado, a dor que o Jnani experimenta é mais a nível, principalmente mais a nível físico, até mesmo a nível mental, emocional, intelectual. Essa dor ela não é experimentada extensivamente, porque o autoconhecimento amortiza, né, essas adversidades do ponto de vista sensorial, fisiológico. Então, o Ramana Maharaj sofrendo um câncer, a gente via, né, naqueles filmados, naquelas fotografias, nos últimos momentos de sua vida, que existia muita dor física e, naturalmente, o complexo corpo-mente é dito corpo-mente porque o corpo e a mente faz parte de um organismo integrado. Então, se o corpo é doente, o corpo se torna mais tamásico, a mente se torna mais tamásica, ok? Então, este instrumento corpo-mente, ele vai experimentar aquela condição de autoconhecimento, né? Ele lidar com aquela situação sem experimentar a dor que é realmente inerente à condição humana, que é a dor psicológica, a dor emocional. A dor psicológica e emocional é o grande problema do ser humano. Uma coisa é você experimentar uma dor física, né? A outra coisa é você experimentar uma dor física que você se recusa a aceitá-la e que você, através dessa não aceitação ou rejeição, dessa luta contra aquilo que está ocorrendo, você se torna mentalmente, emocionalmente e psicologicamente, né, perturbado, tá? Então, é um outro nível de sofrimento, é um sofrimento que é, né, amplificado. Se existia uma dor física, agora ela se espalha
ela se propaga e ela assume, ela toma conta de todo o complexo corpo-mente, se tornando aquilo que muito frequentemente eu me refiro como o sofrimento psicológico humano, né? Esse sofrimento psicológico, ele é inerente aos vivos humanos, ok? E é alguma coisa além do desprazer ou da dor sensorial, tá? Então, por isso, eu evitaria de colocar essa igualdade entre o samsara e o yoni do ponto de vista da dor e dos prazeres, porque tanto a dor quanto os prazeres, elas são minimizadas. O samsara experimenta muito prazer quando circunstâncias são favoráveis. O yoni, o sábio, ele não experimenta muito prazer quando as circunstâncias são favoráveis, né? Aí uma pessoa diria, não, eu quero neutralizar as dores através do autoconhecimento, mas eu não quero neutralizar os prazeres, as excitações, entendeu? As euforias, né? Não, com autoconhecimento você vai neutralizar esses picos, né? Os vales e os picos. Então você nem vai sofrer quando circunstâncias são dolorosas ou desfavoráveis, e você nem vai permanecer super feliz quando circunstâncias são favoráveis, né? É aquilo que no budismo, né, se referia como o caminho do meio, da equanimidade, né, do equilíbrio, né? Você não é que você está ali tentando se manter equilibrado, não, é porque você compreendeu que os objetos do campo, as circunstâncias do mundo, entendeu? As minhas circunstâncias, o parábola karma, ele simplesmente é um fenômeno aparentemente real e eu não me excito, né, neste caso, nem com os picos, nem com os vales, porque eu sei que tudo isso é parte do show produzido, projetado por Maya Ishwara, né? Portanto, essa ideia de dor e prazer para os iluminados precisa ser compreendida do ponto de vista, né, correto, né? Eu diversas vezes eu coloquei que o Parabhada Karma ele existe para o Yoni, mas do ponto de vista mais físico, né? Tangível, né? O corpo e até mesmo a mente, né? O complexo corpo-mente, ele vai receber o Parabhada Karma, mas o autoconhecimento vai permitir ao Yoni de manter, né, esse estabelecimento em sua identidade primária, apesar de ainda estar associado a um corpo físico, a um complexo corpo-mente, que está exaurindo determinados papakarmas. Então, existe um papakarma, mas o Yoni, ele se assume, né? Ele assume totalmente a sua identidade primária, e isso amortiza, alivia, minimiza toda essa problemática emocional, psicológica, que é adicionada àquela condição adversa do ponto físico-sensorial, tá? Então, a gente precisa compreender isso. Isso me fez lembrar um período, o Osho Rajneesh, quando o governo americano prendeu ele lá na Carolina do Norte, né? E levaram ele para algumas prisões, e ele sofreu um tratamento horrível, né? Através não só do ponto de vista da sua imagem sendo ridicularizado, algemado nas pernas, nos braços, mas dentro das prisões. E ele não foi preso sozinho, ele foi preso com algumas das pessoas que viajavam com ele. E algumas dessas, entre elas, tinha o médico dele. Eu assisti uma vez uma palestra desse médico dele, lá em Pune, ele explicando como foi aquela viagem, como foi ser preso com o Osho, e passando de prisão. E o Osho permaneceu dentro da prisão, ele sabia que poderiam atentar contra a sua vida, né? Ele simplesmente não comia e não bebia, e ele permanecia num estado que eu não sei bem qual era, mas dentro, né, dentro do contexto do Jnana, né, do autoconhecimento como puro Jnana, muito provavelmente ele permanecia totalmente focado, centrado nessa convicção de autoconhecimento que lhe dizia, esses caras pensam que podem fazer alguma coisa contra mim, eles podem fazer o que eles quiserem com esse corpo, mas eles jamais podem me afetar. Então ele passou dias e dias e dias sem beber e sem comer,
E ainda assim, e no final, ele falou assim, os caras me fizeram um favor, porque eu perdi aqueles 5 quilos que eu precisava perder, né? Então, o Yanni, ele tem essa imunidade, ele tem esse plano, né? Esse plano de saúde, né? Que permite a ele, né? Confrontar situações difíceis, né? Por quê? Porque ele assume ainda, no momento de emergência como ele assume ainda mais a sua identidade primária, entendeu? Ele simplesmente, ok, isso é Mithya, isso é Satya, o que ocorre em Mithya não afeta a minha real identidade primária como Satya. Fim da história, ok? Quer o mundo seja considerado real ou irreal pelos sansários ou pelos iluminados. Maya continua, né, iluminando, né, essas experiências que ocorrem dentro dessa dualidade, o jiva-sujeito e os demais objetos. Né? Então, seja no mundo dos sonhos ou no estado de vigília, essas experiências, elas produzem emoções, né? Elas sempre produzem emoções. Quer o mundo seja considerado, ele produz experiência. Embora se saiba que os filmes são irreais, por exemplo, essa analogia é interessante. Nós sabemos que a gente assiste um filme e a gente sabe que não é real, mas eles estimulam diversas emoções, né? Eles invocam diversas emoções. Quando a gente entra para assistir um filme, eu, quando fui morar nos Estados Unidos, uns mais de 20 anos atrás, eu entrei mais a fundo nessa cultura de assistir filme naqueles anos, porque é parte da cultura americana assistir filmes, né? Então, eu assistia filmes, eu fui me encantando e depois eu me dei conta que era uma experiência engraçada, porque eu entrava no filme e eu experimentava as emoções, né, propostas pelo filme. Né? Você assume a sua posição ali, qual personagem, aí quando você vê, você está experimentando as emoções sugeridas pelo diretor, né, do filme. Né? Então, embora saibamos que os filmes são irreais, eles continuam invocando diversas emoções. Nós pagamos para ter as nossas emoções, como se diz, perturbadas, nós pagamos para ter as nossas emoções estimuladas. Né? A gente vai assistir um filme, por quê? Não, eu quero me emocionar com esse filme. Não, quero um filme de amor, eu quero sentir amor. Então, eu vou assistir um filme de romance, de amor, que não existe mais nos dias de hoje, como sabemos. Né? Então, e as pessoas pagam para ter suas emoções estimuladas, porque os filmes criam uma liberdade temporária das emoções do próprio jiva. Se eu estou vivendo as minhas emoções da minha vida, né, pessoal, dentro do meu parabada karma, e são emoções, né, que eu preciso de me esquecer por um período de tempo, então eu vou assistir um filme, isso vai me libertar temporariamente das minhas próprias emoções, né? Eu assumo aqueles personagens e eu experimento. Da mesma forma, o mundo real, esse é o ponto dessa analogia, da mesma forma, o mundo real, esse mundo tangível, material, né? dos Vishwas, da mesma forma, esse mundo é tal qual um filme, entendeu? Que fornece entretenimento para o Yanni. Essa é a analogia bonita dessa passagem que eu queria, né, revisar hoje. Né? Do mesmo modo, a gente vai assistir um filme, nós já vimos essas analogias diversas vezes, a gente assiste um filme, a gente se emociona, a gente se envolve, tem pessoas que choram, né, de dor, tamanha a identificação com os atores, né? Mas quando você sai, ok, tudo bem. Né? Do mesmo modo, esse mundo físico, material, né, que nós experimentamos no estado de vigília, ele fornece o mesmo tipo de entretenimento para o sábio. Né? Por quê? Porque você sabe que não é realmente real. A sua identificação é firme, sólida, como o corpo-mente operando, então, né? Então já não é mais um entretenimento, né? Ou são experimentados muito intensamente. Deu para entender a sequência de tudo isso, apesar das picotadas? A analogia sim. entre
o samsari, que vai assistir um filme, ele vai experimentar a dualidade, vestindo os papéis dos atores, ele vai experimentar a emoção sugerida pelo diretor, pelo escritor, né, daquele filme, né? Aí ele sai dali e ele entra e sai daquilo despreocupado, porque dentro dele ele sabe que aquilo ali é simplesmente uma irrealidade, muito embora produza emoção. Por quê? É simplesmente um sonho. É simplesmente um filme, né? Então, essas emoções, essa dualidade, essas experiências, elas não são levadas como, tomadas como realidade. Né? Então, do mesmo modo, o do mundo, ele experiencia o seu Parabhada Karma, né? Igualmente, né? Sabendo, né? Muito embora aqui e ali ele possa até exprimir as suas emoções, mas ele sabe, no fundo e no fundo, isso, nada disso é real, nada disso realmente pode me impactar ou me afetar. Da mesma forma, o mundo real fornece entretenimento para o Yoni. O verso seguinte, o verso 179. O autoconhecimento destrói apenas a ideia de que o mundo é real, não destrói o mundo. Então, esse já foi extensivamente, né, elaborado. O autoconhecimento vai simplesmente cancelar a identificação, né, da consciência, né, do Jiva, que é o Atma, que é a consciência, a identificação com o corpo-mente, e do momento que o Jiva já não se sente identificado com o agente experimentador do mundo, ele imediatamente, como subproduto, ele se desidentifica do Jagat, dos objetos do mundo, das coisas do mundo, entendeu? Porque ele cancelou a identidade com o agente que experimenta o mundo. Então, isso indiretamente, ele se torna despaixonado, né? Ou não apegado ao mundo, né? Mas o mundo permanece ali, porque o mundo ele foi produzido e criado para os samsaris, né, que são operados pela auto-ignorância, de modo que eles possam crescer, evoluir, purificar, até eles compreenderem a identidade primária dele, né, e poder ser livre do mundo, apesar ele diz que moksha é moksha, apesar de Mithya, apesar do mundo, apesar dos objetos, etc. Então, tem uma analogia bacana aqui, como alguém poderia destruir uma miragem, né? Não, eu compreendi. Essa miragem é um fenômeno, né? É um fenômeno físico, né? Então, tudo bem, agora que eu sei que não é real, eu quero que ela desapareça. Não, é impossível cancelar aquilo que você não criou. Ishvara, através de suas leis físicas, produziu a miragem no deserto. Esse universo físico, material e sutil, ele foi criado, produzido por Maheshwara. O Jiva não tem nada a ver com isso, muito embora ele tenha uma participação, né, dentro desse sistema. Ele é um operáriozinho que vai fornecendo as suas ações para o Lord Ishvara, né? Mas Ishvara, Maya, projetam esse mundo é tal qual uma miragem. Aquilo que ocorre subjetivamente no intelecto do Jiva, porque somente o Jiva pode compreender a realidade de tudo isso, não afeta aquilo que foi criado por Maheshwara, tá? Porque aquilo está sob o poder, sob a jurisdição de Maheshwara. Então, como alguém poderia destruir uma miragem? Não, é impossível. Eu não criei a miragem, como eu posso cancelá-la? Eu posso cancelá-la antes compreendendo que é simplesmente um fenômeno aparente, né? Não temos o poder de fazê-lo, somente sabendo que não é real. Quando nós sabemos que não é real, o que ocorre? Os efeitos daquela miragem são neutralizados. Né? O que significa? Se antes o cara via a miragem e saía, porque ele estava com sede, ele caminhava outros 7 quilômetros para chegar lá e para encontrar mais areia do deserto. Aí ele continuava de novo, né? Pegava a bússola dele, pegava a direção certa e depois via de novo outro oásis, e aí ele
Então, depois que você compreendeu esse fenômeno, aí os efeitos dele já não são mais experimentados, eles são neutralizados. O mundo, a compreensão de que o mundo é uma mera projeção de Maya e Ishvara, né, permite ao indivíduo de viver no mundo, né, mas livre do mundo, porque, embora o mundo persistentemente apareça diante de nós todo dia de manhã, quando a gente acorda, os efeitos daquele mundo já não são experimentados do mesmo modo que é experimentado pelo samsara, né? O samsara experimenta muito aflitante, né? Se existe essa palavra em português, né? E aqui o James continua dizendo que moksha é apenas uma mudança na maneira a qual uma pessoa vê o mundo. Não é uma mudança da natureza do mundo que permanece. Maya não se importa se os jivas possuem conhecimento ou não, ela continua projetando esse mundo. Ah, não, quantos jivas já descobriram que esse mundo é uma mera aparência? Ah, 0,2%. Ah, ok, então tudo bem, isso é suficiente. A gente vai desligar a máquina do projetor e não vai produzir mais, porque já tem muitas pessoas descobrindo que isso é somente uma mera projeção. Não, o sistema é esse, ele vai continuar produzindo essa ordem de realidade aparente, e parece que existe um propósito em tudo isso, né? E o propósito é exatamente aquele de permitir aqueles raros indivíduos, né, de compreenderem essa natureza aparente de Mithya, né, que é a única modo, é a única forma de viver em Mithya, né, sem essa aflição, sem essa expectativa induzida, né, por desejos e medos, e esforço inútil de tentar controlar as minhas experiências. Então, toda aquela problemática que é muito bem definida como samsara, né, uma condição psicológica emocional de sofrimento, né, aquilo ali, então, é neutralizado através do autoconhecimento. Mas Maheshwara continua produzindo o mundo, né? Ele jamais vai cancelar as leis, né? As leis kármicas, principalmente do ponto de vista do jiva humano, entendeu? Devido a uma pessoa ou a outra, como nós dizemos, né? Ishvara não faz exceção para ninguém, né? Se você é um grande iluminado, se você é um grande yani, mas se você tem diversos parabada karmas no sistema que devem ser exauridos através de papas, através de adversidades, né? de condições muito adversas, né? Você vai ter que passar por aquilo. Por quê? Porque Ishvara, ele não se interessa, ele mantém a integridade do seu sistema. O sistema é esse, bom, é um sistema que nos permite, né, passar por ele e crescer, purificar e se libertar deste vínculo ao sistema, né? Identificação e desejo pelas experiências do mundo. O verso seguinte, se a passagem das escrituras que pergunta o que uma pessoa realizada vê, o que uma pessoa realizada ouve, cheira ou diz, se essas passagens, existem passagens em alguns Upanishads, né? E quase todos os textos do Vedanta, eles apresentam essa questão, né? Que é mais ou menos, no Gita também, o Krishna, o Arjuna pergunta claramente, diretamente a Ishvara, como é que o Yani experimenta esse mundo, como ele caminha, como ele fala, como ele se comporta, né? Então, essas questões são sempre apresentadas nos textos do Vedanta, de modo que as escrituras possam dar uma indicação para os buscadores de autoconhecimento, de moksha, de que, em realidade, nada se modifica, entendeu? Muito embora internamente, subjetivamente, né, do ponto de vista do jiva, com esse autoconhecimento, tudo se modifica, muito embora o mundo aparentemente permaneça o mesmo, ele passa a ser experimentado de um modo totalmente diferente, né? Exatamente como o espectador assistindo o filme na tela do cinema.
Então, aqui, o mesmo conceito é apresentado. O que uma pessoa autorrealizada vê, como é que ela vê, como é que ela se comporta, como é que é ouvir, como é que é cheirar, o que que ela diz. Se essas passagens significam que o mundo da experiência é destruído pelo autoconhecimento, como é possível para uma pessoa experienciá-lo? Então, a ideia, essa é uma questão apresentada por um objetor dentro desse diálogo, né? Ela diz, a ideia de que o autoconhecimento destrói a dualidade, portanto, destrói a experiência, porque o indivíduo ele compreende a natureza não dual da consciência, da realidade, né? Então, se o autoconhecimento destrói a experiência, como a gente pode explicar essas passagens das Escrituras que dizem, que relatam, que descrevem o modo qual uma pessoa realizada experimenta, fala, caminha, diz as coisas, se comporta, etc. Né? Porque se ele se comporta, se ele vê e ouve, ele está experimentando. Isso significa dizer que a autorrealização é que existe dentro do âmbito da realidade, da dualidade. Então, ele está apresentando essa aparente contradição, né? Então, essa dúvida, naturalmente, ela é baseada, né, no significado literal, de que uma pessoa, né, com autoconhecimento, ela é livre da dualidade, né? Muito embora a dualidade permaneça, né? Mas ela é livre da dualidade porque, apesar de operar num campo no qual a dualidade é lei, este indivíduo ele opera dentro da dualidade do ponto de vista da compreensão da natureza não dual dessa aparente dualidade, né? Então, se nós o significado implícito dessas passagens dos nossos textos, a gente declarações, e não no significado implícito. Não há destruição efetiva da experiência, apenas a destruição da ideia de que a dualidade é real e que a experiência do jiva em relação aos objetos também é real e que os objetos servem o propósito de completar o jiva. Então, tudo aquilo é que gradualmente vai desmoronando, vai sendo desintegrado, né? Mas essa projeção de Maya e Ishvara, ela permanece lá, porque é um sistema que não faz exceção. Ah, não, quando você é iluminado, Maya suspende a projeção para você e aí você começa a caminhar de um modo diferente, falar de um modo diferente. Quando você vê somente Brahman, você vê somente você. Não, isso são tudo fantasias que existem no campo do esoterismo, misticismo, etc, etc. Não, a realidade dualista, né, ela permanece, ela não é destruída, continua, mas ela é vista exatamente como uma projeção na tela do cinema, né? A experiência da dualidade é simplesmente a experiência sempre presente da não dualidade. E, além do mais, né? Eu colocaria, além do mais, essa experiência da dualidade é vista pelo Yanni como uma experiência sempre presente da não dualidade, mal interpretada pelo Jiva, né? O Jiva, sob efeito de Maya, interpreta a projeção de multidões, de pluralidade de nomes, cores e formas. Ele interpreta tudo isso como realidade, como se a realidade fosse a diversidade, de cada objeto possuísse uma realidade, uma existência independente e livre. Então, esta percepção é que é corrigida através do conhecimento, né? Então, essa experiência como simplesmente a não dualidade, experimentando a si mesma, como se diria isso? É visto como a não dualidade do ser, entendeu? Experimentando o quê? Aqui coloco as sobreposições de formas de argila naquilo que é a única realidade, que é o barro, que é a argila. Então, quando nós incluímos os diferentes nomes e formas de argila, quando nós incluímos os diferentes nomes e formas de ouro, então nós temos diversidade, mas fundamentalmente
a essência substancial real de tudo isso é simplesmente o barro, é simplesmente o ouro. Então, o Yanni é aquele que vê que tudo isso nada mais é do que a consciência experimentando o quê? As sobreposições de nomes, cores e formas no âmbito da sua própria consciência e existência, ok? Então, é simplesmente a experiência da não dualidade, mas ela é mal interpretada pelo Jiva, né? Sempre que Maya o ilude temporariamente, fazendo-se pensar de ser o ser. Eu corrigiria essa frase, eu diria que a experiência da dualidade é simplesmente a experiência da não dualidade mal interpretada pelo Jiva. Né? Quando Maya, né? Quando sob efeito do Maya, ele é iludido e ele se considera o ser. Ok? Esse conceito muito frequentemente nós dizemos isso, é o ser, né? O ser é iludido por Maya e ele imagina ser o Jiva. Então, essa é uma concessão para facilitar a compreensão do buscador de moksha, porque o ser, ele jamais é realmente iludido por Maya, no máximo a gente poderia dizer, quando o ser é aparentemente iludido, porque no momento que nós entramos em Mithya, nós entramos no campo da irrealidade, onde tudo é uma mera aparência, ok? Então, quando essa não dualidade é mal interpretada pelo Jiva, sob a ilusão temporária, né? A ilusão temporária, né, imposta por Maya, que faz com que o Jiva se sinta o ser, essa inversão que precisa ser revertida, essa reversão. O Jiva se sente o ser jamais se sente o Jiva. Isso é simplesmente uma concessão linguística, didática, né? O ser, ele aparentemente ele surge refletido no intelecto humano, e esse intelecto humano chamado Jiva Atma, que é fundamentalmente Atma, ok? Ele se identifica com o complexo corpo e mente, ele se identifica principalmente com esse reflexo da consciência, e ele assume a posição de que eu sou o ser e o mundo são os objetos. Eu sou o sujeito e o mundo são os objetos, ok? Então, mais uma vez, eu diria que a experiência da dualidade é simplesmente a experiência sempre presente e não dual. É o Jiva experimentando a não dualidade, mas interpretando-a de modo equivocado devido ao poder de Maya, que o ilude e faz com que o Jiva se sinta o ser experimentando os objetos, ok? Então, o ser, ele não é iludido por Maya, Maya ilude o Jiva, e quando a gente diz que o Maya ilude o ser, é porque o Jiva, fundamentalmente, é o ser, mas o ser não é o Jiva. You understand? O Jiva, fundamentalmente, é o ser. O Jiva precisa compreender, eu sou a consciência Satchitananda, né? Mas o ser não é o Jiva. You understand? Portanto, o ser jamais pode ser iludido e pensar eu sou o Jiva. O ser, além da ignorância, né, proposta, sugerida, imposta por Maya, tá? Então, é o Jiva que é o ser, né, que é iludido por Maya devido a esse excesso de rajas e tamas, ele pensa que o ser é o complexo corpo-mente, que é limitado principalmente pela temporalidade de tudo aquilo existente em Mithya, né? E ele sofre esta condição limitante, né? Temporalidade, mortalidade, que é a margem, que é a raiz de toda a complexidade de dor e sofrimento do Jiva, né? Tudo isso é fundado nesta dor, nessa rejeição, não aceitação da mortalidade deste complexo corpo-mente. E o Jiva, sendo reflexo, né, do complexo corpo-mente, ele pensa que se eu perder o meu corpo físico, eu perco esse reflexo, eu perco essa senciência, né, e eu deixo de existir, eu vou ficar sem a minha existência, né? Tudo isso são esses equívocos, né? São a ilusão imposta por Maya que ilude o Jiva Atma, e o Jiva Atma esquece que ele, sua natureza, é o Atma, é o ser.
questão do gozo do mundo não é realmente legítima, porque os yanis experimentam a consciência aparecendo como um mundo objetivo, ou seja, eles apenas, porque os yanis experimentam a consciência aparecendo como um mundo objetivo, ou seja, eles a consciência. Então, isso é o mesmo ponto que eu tentei salientar ou exaltar até mesmo ontem, né, a diferença do sofrimento, aquela história de que o Yani sofre e o Yani goza, né, o Yani prazeres e não, o prazer, até mesmo o gozo, né, a questão do gozo do mundo não é realmente legítima no caso em referência ao Yani, porque quando ele experimenta o mundo, ele está experimentando a consciência, né, sobreposta por nomes e formas, e ele já não se identifica com nada disso, ele compreende que tudo isso é uma mera aparência, e o gozo, ou a satisfação, ou a paz, ou o contentamento que o Yani experiencia, ele não é uma função, não é um subproduto da experiência da dualidade aparente, mas é um subproduto do Yana, da convicção de que tudo isso é Satchitananda, é a consciência, existência infinitamente não limitada, colorida por todos esses nomes e formas. Então, é esta compreensão que gera, né, que permite ao Yani, né, desfrutar os prazeres da vida, que é completamente, qualitativamente, é completamente diferente dos prazeres, da natureza dos prazeres experimentados pelos samsaris, que dependem dos objetos de desejo. Quando os objetos de desejo se apresentam, eles desfrutam de um certo nível de gozo, de prazer. Mas o gozo do Yani é completamente diferente, tá? Eles simplesmente experimentam a bem-aventurança, né? A Ananta, a ilimitação da consciência, mesmo quando Maya está sobrepondo nomes, cores e formas, né? E gerando todas essas experiências de pluralidade, de diversidade de objetos aparecendo dentro do âmbito de Marcelo Aranha. Né? Tudo isso acontecendo dentro dele. Né? Até mesmo os assim ditos samsaris, ou anyanis, não experimentam o mundo assim como ele é. Então, esse é um outro ponto que nós sabemos. Se as pessoas, se os samsaris pensam, não, mas eu ainda tenho esse problema, porque eu não experimento. Quando eu experimento o mundo, quando eu estou acordado experimentando a dualidade, eu não consigo experimentar Satchitananda, não consigo experimentar a consciência existente. Eu experimento os objetos criados por Maheshwara. A Vidyaranya está sugerindo aqui que nem mesmo os samsaris conseguem experimentar o mundo. Olha que situação, né? Nem mesmo os samsaris conseguem experimentar o mundo. E vocês sabem muito bem por quê, né? Porque ainda de Shwara, quando apresenta o Parabhara Karma de cada um de nós, o Jiva projeta, né, essa sobreposição secundária, é a projeção de cada jiva no mundo proposto por Maheshwara. Cada jiva irá interpretar e experimentar esse mundo na medida que ele vai se desdobrando diante de nós. Cada um de nós o experimentamos diferentemente segundo as nossas vasanas, os nossos gostos e desgostos, aquilo que a gente quer, o que a gente não quer, né? Então, é simplesmente isso, é realmente uma situação incrível, né? Cada um de nós experimentando o mundo, mas, ao mesmo tempo, fundamentalmente experimentando o quê? Experimentando as nossas vasanas, né? Essa é uma declaração forte. Você não experimenta o mundo, você experimenta as suas vasanas, que é uma sobreposição de valor ao mundo como apresentado por Maheshwara. Aqui tem uma nota do James dizendo que ele removeu os versos 183 a 243, que analisam exaustivamente duas declarações aparentemente contraditórias sobre desejo e moksha, cuja essência é que as pessoas realizadas podem ter desejos, mas que esses desejos
não são vinculados, porque elas sabem que os desejos pertencem à Mitya, pertencem ao Jiva Atma, pertencem ao mundo das vasanas, né? Portanto, a não identificação com o Jiva em seus 3 corpos permite ao Yani, né, de até mesmo perceber os desejos, né, emergindo, né, do seu corpo causal, do seu corpo de vasanas, mas ainda assim com uma capacidade de administração desses desejos que os tornam não vinculativos, que os tornam administráveis, reguláveis, etc., etc., né? Então, eu aproveitei, eu dei uma olhada nessas passagens, porque o Ronaldo não está aqui com a gente, não, né? Ah, tá. O Ronaldo me mandou na semana passada essa passagem, né? Eu conheço já conhecia já esse material de um dos websites que promove os áudios e as transcrições dos áudios do Swami Paramarthananda. E eu dei uma lida hoje e eu quase que me perdi neles, porque é de uma beleza encantadora essas discussões. E se vocês toparem, na semana que vem, eu quero dar uma olhada nelas e traduzir as passagens mais bacanas. Aí a gente dá uma explorada nesses versos, tá? Que analisam exaustivamente essas declarações contraditórias, né, que é sobre o Yani, ele realmente é completamente livre do desejo, ou ele simplesmente ele é livre dos desejos vinculantes, dos desejos que o impele, né, a agir de determinados modos, né, que é em contradição, em violação ao Dharma, digamos assim, né? Então, a gente deixa isso para a semana que vem. O verso 244. Assim como o medo que surge ao se confundir uma corda com uma serpente só desaparece gradualmente quando a corda é vista pelo que é, o medo associado à ideia de individualidade desaparece gradualmente. Como a identidade impessoal de alguém como plenitude não experienciadora, a consciência testemunhante, é estabelecida de forma gradual, a pessoa iluminada é ocasionalmente visitada por pensamentos limitantes, autolimitantes, como eu sou corpo-mente. Tudo isso devido ao poder da Vassana. A Vassa original é eu sou o agente experimentador, né? Eu sou o Jiva Atma, né? Eu sou aquele que busca a resolução dos meus problemas através do consumo de experiências, né? Assim como o medo que surge ao se confundir uma cobra com uma serpente somente desaparece gradualmente, essa palavra gradualmente é importante, quando a corda é vista pelo o que é, né? Então, vamos retornar a essa analogia, né? Nós temos ali uma confusão, o indivíduo está numa condição meia confusa, muitas tamas e rajas, e aí ele tem a dificuldade de perceber claramente que existe uma corda enrolada ali numa situação que é um pouco semelhante a uma cobra, uma serpente. Existe esse medo que surge, né, com essa confusão, e esse medo só desaparece quando aquela cobra, que era uma sobreposição, é claramente vista como uma corda, né? Muito embora no início o indivíduo possa, né, se dar conta, não, é somente uma corda, né? Mas algumas dúvidas podem permanecer e o indivíduo pode ficar meio titubeante, dizer assim, não, tudo bem, parece uma corda, mas, de repente, quem sabe, talvez seja realmente uma cobra, né? Então, o indivíduo ele viu a corda, mas, ainda assim,
os efeitos daquela primeira impressão de ter percebido a corda como uma cobra permanece, né, perturbando, agitando, né, sua capacidade cognitiva, e o indivíduo permanece um pouco em dúvida. Então, por isso, Vidyaranya coloca aqui que essa confusão ela somente desaparece gradualmente, na medida em que a corda é vista pelo que é. Gradualmente, de novo e de novo, a clara percepção da corda como a corda vai produzir, né, essa certeza, essa convicção a respeito da natureza daquela cobra aparente como uma corda em sua real aparência, né? Então, essa convicção ela é gradual devido ao quê? Devido às impressões deixadas no nosso subconsciente que aquilo realmente era uma cobra perigosa. Então, é aquela situação, né? O indivíduo ele já sabe o que é real, já sabe, mas ainda assim, dentro dele ainda está um pouco tremendo de medo, né? Acho que todos nós já passamos por essa experiência, né? A gente compreende agora, não existe motivo para nenhuma agitação, não existe motivo por nenhum medo, né? Não foi a minha casa que pegou fogo, não foi o meu filho que faleceu no acidente de carro, mas ainda assim, o sistema do indivíduo ainda é abalado por aquelas impressões que diziam, entendeu? Não, a minha casa pegou fogo. Não, essa é uma cobra e não uma corda. Portanto, esta remoção dessa ignorância, ela inevitavelmente, invariavelmente, ela é gradual, né? Aí as pessoas que acreditam na iluminação, né? A autorrealização instantânea, né? Elas vão dizer, não, como é isso, né? Eu sempre ouvi dizer que o autorreconhecimento é instantâneo, né? Uma vez perguntaram a Nisargadatta Maharaj como é essa história de autoconhecimento, né? Essa iluminação, essa autorrealização, ela é alguma coisa gradual ou instantânea? E ele respondeu, né, sempre de modo muito sábio, ele falou assim, a preparação é gradual, mas o reconhecimento é instantâneo, né? Então, a preparação leva tempo, o reconhecimento é sudden, é instantâneo, mas até mesmo após o reconhecimento, a profunda, clara e permanente assimilação e retenção daquela convicção de conhecimento também é gradual. É gradual a preparação, o reconhecimento instantâneo e a retenção clara, firme, sólida desta compreensão também é gradual. Por quê? Muito embora o conhecimento seja o mesmo, a retenção desse conhecimento ele é diretamente proporcional à neutralização dos efeitos daquela ignorância original. É proporcionalmente, diretamente proporcional à neutralização das tendências, né, das vasanas, que nos dizem de novo e de novo, né, que o mundo é real, que os objetos são reais, que o Jiva Atma é a realidade, e que, portanto, ele depende, precisa e necessita de tudo isso ao seu redor, né? Então, do mesmo modo, quando essa compreensão da natureza da corda somente desaparece gradualmente na medida que a corda é vista em sua real natureza como corda, somente então os efeitos desse equívoco de apreensão, os efeitos, né, que é o medo, né, o medo da cobra que não existe, do mesmo modo, o efeito dessa ignorância, que é associado à ideia de que o ser, o Jiva Atma, é uma configuração individual, é uma pessoa, é uma individualidade, ele é limitado, ele é individualizado por sua constituição, por sua construção corpo-mente. Então, essa associação autolimitante, ela também é gradualmente desaparecida, né? Ela vai desaparecendo gradualmente na medida que
todas essas tendências passadas que diziam, essas tendências autolimitantes, autoinsultantes para aquilo que nós somos como ser, elas vão sendo gradualmente neutralizadas, removidas, canceladas, destruídas, conforme queiramos dizer, né? Como a identidade impessoal de alguém, como plenitude, né? Plenitude, ananta, né? Pleno, não dual. Como a identidade impessoal, a identidade do Jiva, que se sente o complexo corpo-mente, ele se sente o quê? Uma pessoa, né? Então, é uma identidade pessoal. A minha identidade é diferente da identidade do Luciano, ok? Porque a minha configuração é diferente da configuração do Luciano. Mas como a identidade impessoal, que é a identidade universal, como essa identidade impessoal de alguém, como Satchitananda, a plenitude, não é uma entidade experienciadora, a nossa identidade não é um agente, experienciador. A nossa identidade impessoal, infinitamente não dual, portanto, ilimitada, não é uma entidade experienciadora. Esse é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de compreender e assumir, reivindicar algo que não é passível de experiências. O ser não experiencia por si. Aquilo que nós somos não é uma entidade que experimenta. Então, todas essas fantasias que nós encontramos no mundo espiritual, de que eu quero realizar a minha natureza em Brahman, como Brahman, porque aí eu vou ficar experimentando a Ananta, a ilimitação, né? A transcendência, a plenitude, né? O ser não é uma entidade experienciadora, Ananta é a natureza do ser, e o ser não é um jiva, somente os jivas experimentam, porque a experiência somente é possível em dualidade. Brahman é um sem nada além de si mesmo. Como pode existir uma experiência sem dualidade? Ananta é a natureza do Jiva-Atma em Brahman como Brahman, embora não seja uma entidade experienciadora. Então, retornando aqui, como a identidade impessoal do Jiva-Atma, como plenitude não experienciadora, que é a consciência testemunhante, é estabelecida de forma gradual, a pessoa autorrealizada é ocasionalmente visitada por pensamento. Vocês me devem desculpar, eu tomei muito café hoje, eu estou meio acelerado. Então, como a identidade que é impessoal, que não é uma entidade experienciadora, né? A identidade como o sujeito, esse princípio testemunha não experiencial, ela é estabelecida de forma gradual. Esta pessoa autorrealizada ainda é ocasionalmente visitada por algumas daquelas pensamentos fundados em avidya, né? A noção equivocada de que o complexo corpo-mente é o ser e os objetos são reais, né? Então, esses desejos, sempre dentro do contexto do desejo do Yanni, eles são possíveis, né? Esses pensamentos limitantes. Por que eles são ditos como pensamentos limitantes? Porque aquilo que o Atma do Jiva é a ilimitação do ser, é Atma, Self, Ananta, né? Satchitananda, existência, consciência, infinitamente não limitada. Mas quando ele é visitado por alguns desses resquícios de ignorância, de avidya, né? Aí ele experimenta pensamentos autolimitantes, pensamentos autoinsultantes, que são perfeitamente administráveis, que são perfeitamente discrimináveis, que são perfeitamente, naturalmente rejeitados
como somente um objeto mental, emocional, que vem à superfície e são discriminados dentro do âmbito de Atma Anatma, o ser e os objetos que ocorrem no ser. O meu espírito, o espírito impessoal, e o mundo da matéria e energia que ocorre dentro do âmbito do ser, né? Então, devido a esta avidya, né, que é imposta por Maya, né, o Jnani, ele pode sim ser visitado, receber esses pensamentos limitantes, como neste caso ilustrado por Vidyaranya como eu sou o corpo-mente. Isso devido ao poder das vasanas, né, o poder de avidya, né? Alguém tem alguma coisa a dizer a respeito desse verso? Arlindo, então você continua discriminando. Você continua o trabalho de discriminar por causa desse pós-susto. Sim, pós-susto, muito bem colocado. Então, essa discriminação, Laerte, é uma discriminação livre de esforço, livre de disciplina, entendeu? É muito interessante essa questão, e eu já abordei essa questão em algumas outras oportunidades. O esforço, realmente, a disciplina é muito necessária antes do autorreconhecimento, tá? E esse processo anterior ao autorreconhecimento, que requer muita disciplina e esforço, porque você está nadando contra a corrente do samsara, a corrente da ignorância, a corrente da avidya. Você precisa desenvolver uma certa capacidade ou um conjunto de qualificações, de modo que você possa realmente contemplar até que esse autorreconhecimento, que é instantâneo, ocorra, entendeu? Eu sou essa consciência que ilumina o intelecto desse jiva humano, né? E eu sou livre do intelecto, dos pensamentos que ocorrem dentro dele e dos objetos físico-materiais que também ocorrem junto com esses pensamentos. Então, eu sou livre, independentemente de tudo. Esta é uma realização instantânea, okay? Que liberta o jiva dessa busca por sua real natureza. Depois desse reconhecimento claro e evidente, cristalino, né? Livre de dúvidas, né? Então, o jiva, o jiva Atma, né? Nesse caso, o Jnani, ainda pode, ele quase que invariavelmente, ele ainda é visitado por pensamentos autolimitantes, pensamentos negativos, às vezes emoções negativas, tudo isso ocorre, entendeu? Então, qual é a diferença? A diferença é se antes o jiva lutava, né, com muita coragem, com muita força e com muita disciplina para discriminar tudo isso como mithya. Agora, depois dessa clareza de visão, clareza de compreensão, ele já não precisa de esforço para que essa discriminação ocorra. Ela ocorre, como eu gosto de dizer, espontaneamente e effortlessly, livre de esforço. Ela passa a ser uma coisa natural. Esse conhecimento já está bem estabelecido. Quando aparecem esses pensamentos, esses objetos, né, que são autoinsultantes para o Jnani, entendeu? Imediatamente eles são vistos como avidya, como mithya, como um objeto, entendeu? Que é facilmente domado, é facilmente gestido, é facilmente regulado, rejeitado, neutralizado, tá? Então, existe sim um processo natural, espontâneo e livre de esforço de discriminação que sucede, né, que é subsequente a esse conhecimento firme, claro e sempre presente, ok? Então, se para você ainda há necessidade de algum esforço para não ser envolvido por emoções e tal, talvez o seu autorreconhecimento não esteja tão puro. Well, veja bem, algumas pessoas, elas têm muitas tendências, vasanas, após o autorreconhecimento, tá? Mas o que é o autorreconhecimento? O autorreconhecimento, isso talvez seja uma questão boa para você compreender. O autorreconhecimento é o reconhecimento de que eu não sou os três corpos, portanto, eu não sou as minhas vasanas. Ok? Então, se você está sendo visitado por vasanas, né, fundadas nessa ignorância universal, né,
E elas estão vindo, estão vindo, estão vindo. E se você está brigando com elas, significa que existe ainda um certo nível de identificação com as mesmas. Porque quando essa identificação é rompida, aí elas aparecem, elas podem causar desconforto, mas você já não briga com elas. Você simplesmente as vê emergir, né, e submergir, entendeu? E você já não faz um problema secundário de um problema primário, que não é realmente um problema, porque a sua identificação com as mesmas já foi resolvida, já foi cancelada, entendeu? Então, essa problemática secundária é devido à identificação com essas vasanas, com essas tendências. Então, o meu conselho para você é que, se você teve esse conhecimento, esse reconhecimento claro, né, você simplesmente não dê energia, porque tem uma expressão em inglês, que talvez no português também ela seja válida, aquilo que você resiste, persiste. Né? Se você começa a brigar com essas tendências, você acaba se tornando elas, você se torna aquilo que você acaba lutando contra, entendeu? Você simplesmente as vê como vasanas. E o seu autoconhecimento, eu não sou nenhuma desses resquícios de avidya, dessas vasanas, que surgem. Portanto, elas não me afetam. Isso é o que caracteriza o autoconhecimento. O autoconhecimento não é purificação de vasanas. Purificação de vasanas é ótimo, mas purificação de vasanas não é o que define o ser, o indivíduo autorrealizado. É simplesmente a compreensão clara de que eu não sou nada disso, tá? Então, se você ainda é visitado por essas tendências, essas vasanas, você continue fazendo essa discriminação final entre Atma e Anatma, o ser e o não ser. Isso são energias, isso são objetos sutis que estão, né, vindo à superfície, e eu simplesmente uso sem grandes interesses, e até mesmo de compreendê-los, entendeu? Você simplesmente corta o problema para a raiz, dizendo isso é Anatma, e eu sou Atma, eu sou ser, isso é o ser aparente, isso são energias que ocorrem dentro do âmbito de mim, e aí você vê como é que, muito rapidamente, essas energias elas vão minguando, gradualmente, mas definitivamente elas vão desaparecendo, vão diminuindo. Ok, valeu. Ok, onde é que nós estamos? A libertação significa que o Jiva entende que o ser e o ego existem em diferentes ordens da realidade única e não estão em conflito. Então, a libertação, exatamente como eu estava dizendo, a libertação é o Jiva Atma compreendendo que o intelecto humano, que é a identificação com o complexo corpo-mente, ele é um instrumento, né, de experiência para o ser. E que esse ego, esse intelecto e o ser existem em ordens diferentes da mesma ordem de realidade, porque existe somente Satya. Quando a gente diz que existe Satya, de novo, é uma aparente contradição, porque se a natureza da realidade é a não-dualidade, é impossível que nós tenhamos duas ordens de realidade. Então, é importante que a gente diga que o ser existe como única realidade, denominada como Satya. E o não ser, que é tudo que existe abaixo da linha de Maya, que são energias que vão grossificando para se tornar alguns organismos biológicos mais complexos, como no caso de um Jiva inteligente, né? Então, essas energias, elas fazem parte do ser aparente, a Anatma, a manifestação, a grossificação de Sattva. Então, nós temos essa condição de Satya e Mithya, tudo aquilo que grossifica a partir de Satya, ok? De Sattva, dessa energia primordial. Né? Então, nós temos essas duas energias e elas pertencem a duas ordens de realidade. Mas aí a gente diz, mas existe, se a realidade é absolutamente não dual, que história é essa de duas ordens? É porque uma é real e a outra é aparentemente real. Né? Então,
muito frequentemente, nós dizemos, elas pertencem a duas ordens que não se obstaculizam, que não se impactam, que não se obstruem, que não se contradizem, etc. Elas pertencem a duas ordens de realidade da realidade única. As duas não existe Satya. Mithya é simplesmente uma sobreposição em Satya. Satya é a única realidade. Tá? Então, a libertação do Jiva Atma significa que ele entendeu que esses objetos, né, o complexo corpo-mente, é um objeto. Né? Então, ele compreende que o seu intelecto, o seu Jiva Atma, ele existe dentro dessa ordem aparente chamada Mithya, que é parte, que existe não a parte, que existe dentro da ordem chamada Satya, que é a única ordem real. Né? É da não-dualidade, que é uma não-dualidade que recebe uma sobreposição de uma outra ordem que pertence à mesma realidade não-dual única, que é Satya. Então, Satya e Mithya não estão em conflito. Satya é real, Mithya é irreal, ou aparentemente real. Mithya não afeta Satya, ok? Satya é o substrato de Mithya, Satya é o pano de fundo, é a tela no qual Mithya é projetado, assim por dizer, analogicamente. Então, isso existe sem conflito. O Jiva, ele, em sua complexidade corpo-mente, entendeu? Ele não jamais será Satchitananda, mas ele, na sua essência como Atma, como ser, ele é Satchitananda. E esses dois aspectos relativos à sua identidade, a primária e a secundária, elas não estão em objeção ou em oposição ou em contradição com uma ou outra. Tá? Então, ser livre é não confundir Satya com Mithya, é não sobrepor Mithya em Satya, não sobrepor Satya em Mithya, é compreender a diferença e permanecer estabelecido em Satya como Satya, em Brahman como Brahman. Portanto, as preocupações do ego, da mente, do intelecto, não são as preocupações do Atma, do Jiva. Né? Se existem preocupações, né, dentro do contexto desse complexo corpo, eu não gosto dessas vássanas indígenas, né? Então, de novo, este intelecto que está brigando com as vássanas precisa ser visto objetivamente, porque diz, ok, olha aqui, ó, esse outro aspecto desse objeto chamado Jiva Atma, resistindo àquilo que ele não tem nenhum controle. O sistema vasanas, né, que se manifestam impactando o intelecto humano, compelindo o intelecto humano a sentir e agir de determinados modos, tudo isso pertence a Ishvara. Naturalmente, o Jiva Atma, quando, né, resolvido através desse autoconhecimento, ele tem a capacidade de administrar essas vasanas se elas não forem realmente em harmonia com as leis naturais do Lord Ishvara. Então, ele tem a capacidade de administrá-las, né? Mas ele sabe que essas duas ordens não estão em conflito. O que significa? Significa que esses pensamentos negativos, essas emoções limitantes, etc., etc., não afetam a minha natureza como Satya. You understand? Entende, Laerte? Tudo isso que ocorre aqui não me impacta, não afeta o meu jnana, o meu conhecimento, a minha clareza a respeito, porque são duas ordens que não se impactam, que não se, como se diz, não obstaculizam, que não vaza de uma para outra, entendeu? O Jiva Atma, em sua configuração, em seus estados mentais, emocionais, é sempre sujeito a mudança constante e é o sentimento inerente, né, de toda a configuração de Mithya é a temporalidade, é a limitação. Então, o que é de Mithya permanece em Mithya e não importa o quanto você seja visitado, Laerte, por pensamentos ou emoções
autolimitantes, isso não deixa que nada disso venha a afetar a sua convicção a respeito da sua natureza pura e ilimitada como Satya, entendeu? É isso que a gente precisa traduzir de modos práticos. As preocupações do estado mental do Jiva-Atma não me abalam, né? Dizer que não são as minhas preocupações já é também, de novo, um pouco, né, uma concessão linguística, né? A ignorância, porque a consciência existe além de preocupação ou despreocupação, mas é importante que você objetive o que pertence a Mithya e diga tudo isso que ocorre dentro do âmbito de Satya, aquilo que é a minha real natureza, a minha real identidade, né? Isso não quer dizer que o autoconhecimento não afeta positivamente a natureza da mente. Então, agora a gente estava dizendo que Satya e Mithya, elas não se impactam, ok? Mas não é exatamente assim. Satya e Mithya, e o autoconhecimento, é compreender que eu não sou nada disso, que é relativo, né? Que é inerente ao complexo corpo-mente. Eu não sou nada daquilo, independentemente da configuração desse complexo corpo-mente, independentemente do grau de purificação. Eu não sou nada disso. Então, qualquer que seja a condição do aspecto da natureza secundária desse Jiva-Atma, entendeu? Ele jamais vai afetar a sua natureza como Satya, tá? Satya é aquele princípio, consciência e existência que pervade Mithya e que concede esta senciência ao intelecto humano. Então, Satya é sempre pervadindo Mithya, o que inclui pervadindo o complexo corpo-mente, iluminando e vivificando esse complexo corpo-mente. Satya jamais é afetada por Mithya. Mithya, ela não é realmente afetada por Satya, mas a natureza de Mithya é Satya. Mas no momento que o Jiva-Atma compreende que ele é Satchitananda, então este autoconhecimento produz um impacto nesta ordem aparente, no qual o Jiva é um complexo formado pelos 5 koshas e pensamentos, emoções, capacidade de discriminação. Então, este aspecto, o autoconhecimento, ele irá inevitavelmente afetar positivamente, como bônus, como frequentemente eu gosto de colocar, não é que o objetivo seja a purificação ou melhoramento do complexo corpo-mente, mas esse conhecimento, né, do Jiva-Atma, essa convicção total a respeito de que eu sou livre e independente de tudo que existe aqui, eu sou a única realidade, tudo isso aqui, essa dualidade, o Jiva sujeito e os objetos experimentados pelo Jiva, não passa de um filme na tela do cinema, portanto, eu já não me envolvo com o mundo, eu já não sou totalmente, entendeu, vulnerável às variações da condição do campo. Essa compreensão produz o quê? Produz uma aceleração no processo de purificação e desenvolvimento de Sattva no intelecto aparente do Jiva aparente. Porque o intelecto aparente do Jiva aparente antes era operado por avidya, desejos e aversões que faziam o quê? Incluíam impuridades, impurificações ou impurezas, entendeu? Nesse intelecto. Esse intelecto era sob, né, esse ataque de rajas e tamas que perturba, né, e que compromete, né, essa pureza, essa clareza, né, de percepção, né, daquilo que é essa ordem aparente, o modo qual o Jiva interage com essa ordem aparente. Então, quando você compreende que você não é esse complexo corpo-mente, o que ocorre? Rajas e tamas, eles começam a ser reduzidos, porque rajas e tamas nada mais é do que a vidya, ignorância. O excesso de rajas e tamas é todo ele fundado na crença que a dualidade é a realidade, eu preciso o que eu preciso, e eu preciso de evitar o que eu não quero, eu preciso. Então, aquele corre-corre para ver, manter, reter e evitar,
é o que compromete esse estado mental do jiva. E o jiva acaba sofrendo daquilo que nós denominamos como samsara, né? Essa condição, né? De dor, de aflição, de insegurança e de ilusão, né? Derivada sempre dessa ignorância fundamental. Então, o que está dizendo aqui é que, apesar dessas duas ordens não se impactarem, o autoconhecimento que ocorre em Mitya, ok? O jiva em Mitya, o jiva era operado pela ignorância, pela auto-ignorância, agora ele reconhece a realidade, a natureza, né, de tudo, de todos. Então, agora ele é operado por outras tendências, por outras vasanas que são fundadas no conhecimento da realidade do ser, da realidade do eu e da realidade de Jagat, a realidade de Ishvara Jivat, né, como Satchitananda. Okay? Então, este conhecimento vai fazer com que as suas ignorâncias, né, porque esse conhecimento ele se alimenta da ignorância, ele vai dissipando a ignorância, do mesmo modo que a luz dissipa a escuridão, né? E aí, quando você vê, você já não tem aquelas ignorâncias te operando, e você naturalmente é afetado positivamente, ao seu intelecto, a sua mente é transformado sem que você tenha que ter feito aquele processo de ação, ação, ação para obter punha espiritual, entendeu? O controle para o desenvolvimento de mais sattva. Não, o sattva é sempre presente na medida que nós vamos neutralizando rajas e tamas, sattva permanece mais e mais dominante e o indivíduo se torna mais positivamente afetado pelo autoconhecimento. Isso é o que muito frequentemente eu coloco como um intelecto resolvido pelo jnana, pelo autoconhecimento, um intelecto resolvido através do Karma Yoga ou Passana Yoga. O intelecto purifica o intelecto indiretamente através da compreensão de sua natureza primária, ao invés de através do processamento de karmas dentro de Nitya, que é um processamento dentro do âmbito de sua natureza secundária. Ok? Ficou claro ou ficou confuso, Marcela? Isso não quer dizer que o autoconhecimento não afeta positivamente a natureza da mente, do intelecto, mas apenas de forma indireta ao longo do tempo, quando as vasanas fundadas na ignorância, rajas e tamas, são neutralizadas devido à sua nova identidade, né, como consciência e existência infinitamente não limitada. Então, a identificação do jiva com o complexo corpo-mente, isso aqui vai para você também, hein, Laerte? Devido à não identificação do jiva com as suas vasanas, né? Está respondendo muitas coisas, parece que essa passagem foi feita para você. Se a mente melhora ou não, isso realmente não diz respeito ao Jnani. A pessoa liberada através do autoconhecimento, ela não tem como objetivo o melhoramento da mente, o melhoramento do intelecto, a purificação do complexo corpo-mente. Mas purificação, não existe nada de negativo a respeito de melhoramento ou purificação, muito embora a libertação não seja melhoramento, o melhoramento pode ser um bom passatempo para o Jnani, pode ser um bom hobby, porque o Jnani, quando ele processa ou processou muitos melhoramento, muita purificação ou muita conversão de rajas e tamas, ele se torna um Jnani mais dármico, um Jnani mais equilibrado, um Jnani mais sábio, um Jnani mais livre de atitudes, né? e reações que muitas vezes criam confusão no mundo, né? Em torno a ele, né? Principalmente se for um Jnani compartilhando
o seu autoconhecimento, compartilhando as escrituras, né? Então, o melhoramento, a purificação, ela não existe nada de negativo, muito pelo contrário, mas o importante é que a gente não fique amarrado nisso, porque tem pessoas que, no final das contas, acreditam, ok, tudo bem, agora eu sei mais, eu quero ser um santo. Aí, ser um santo, a gente já entra no âmbito de Mithya, no qual nós dependemos de Ishvara e o seu processo de Agami, Sanchita e Parabhada. E a gente não sabe até quando determinadas vasanas permanecerão ainda nesse sistema, se esgotando, né? Esgotando. Se a mente melhora ou não, isso realmente não diz respeito ao Jnani, a qual se vê como a consciência sempre livre e independente, plena e infinitamente não limitada. Mas, como eu dizia antes, né, o melhoramento da mente, ela produz principalmente, né, um efeito nas pessoas em torno ao Jnani, no sentido de que as pessoas, pelo menos, vejam esse cara, ele não somente é uma pessoa sábia, mas é uma pessoa muito bacana, muito equilibrada, muito dhármica, né? Então, isso vai produzir ainda mais inspiração e confiança nas escrituras, porque o Jnani, nesse caso, ele está representando as escrituras e ele representa também as escrituras a respeito de Dharma, né? Nididhyasana não é sobre fazer sadhana. Trata-se, sim, de remover conceitos errôneos acerca do ser de uma pessoa. O estágio Nididhyasana está completo quando a palavra eu refere-se apenas à consciência não dual. Então, até quando nós temos ainda essa confusão, né? Não, parece uma cobra, mas também parece uma corda. Às vezes eu vejo como uma cobra, às vezes eu vejo como uma corda. Até quando a gente tenha essa confusão, né, a respeito desse eu, se esse eu realmente se refere à consciência livre, plena e independente de Mithya, né, ou se às vezes esse sentimento de eu se torna totalmente, né, identificado com o complexo corpo-mente, né? Então, Nididhyasana não é realmente sobre fazer alguma coisa. Trata-se simplesmente de remover conceitos errôneos sobre o ser de uma pessoa, né? Então, essa confusão, ela precisa ser removida e até quando ela persiste, Nididhyasana é necessária. Mas Nididhyasana nada mais é do que a contemplação sobre esses Mahavakyas, os ensinamentos do Vedanta, que resolvem, que estabelecem, né, que fazem, permitem, facilitam essa discriminação entre o ser e não ser, e esclarece e traz à luz, né, sob a luz dos ensinamentos, o fato de que o Jiva, ele naturalmente ele tende a se identificar com o não ser, com o Anatma, né, com o intelecto, com o ego, com as vasanas, com as tendências, né? Então, o Nididhyasana ele deve continuar até quando essa identificação seja, né, extensivamente destruída, né? Aí depois, se algumas tendências vierem à superfície, elas são vistas sem aquele sentimento de identificação. Oh, meu Deus, eu sou as minhas vasanas. Isso já não existe mais. O estágio Nididhyasana está completo quando esta palavra eu se refere apenas à consciência e à consciência. Não, eu acho que eu escrevi algumas coisas recentemente numa postagem, é que essa convicção, essa definição, né, daquilo que nós somos através dessa palavra eu deve ser claramente estabelecida como eu sou a consciência e eu ainda exerço, né, a minha identidade secundária como Jiva, né? Ao invés de dizer
assim, não, eu sou o Jiva, mas eu também sou a consciência. Não, eu sou a consciência, ponto final. Mas, ainda assim, devido aos poderes de Maya, eu ainda exercito a minha identidade secundária como Jiva até que meu parábola seja esgotado. Ok? Você traz aquela coisa que eu te pedi, mulher água, por favor? Ok. A pessoa realizar mais uma pessoa. Então, não existe a questão de libertação enquanto ela vive, ou no momento da morte. Então, uma pessoa autorrealizada, ela aparece, né, dentro, né, ela aparece, né, de forma física, tangível, né, como uma pessoa, né? Ela aparece, em geral, como uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais justa, né, etc. Mas ela sabe que ela não é a pessoa. Por quê? Porque a identidade primária como a sua identidade, não como uma de suas identidades. No início, a gente permanece um pouco assim, tudo bem, eu sou a consciência, eu estou gradualmente sendo convencido disso, mas eu também estou bem convencido de que eu sou esse Jiva lindo, maravilhoso, e agora eu sou um Jiva iluminado, um Jiva sábio, né? Não, não é isso. Você é a consciência, né? E como bônus, a sua identidade secundária, ela se torna um pouco mais sábia, um pouco mais equilibrada, ok? Portanto, a pessoa iluminada não é realmente uma pessoa. Então, a questão de libertação ou escravidão, ou libertação e servidão, já não é relevante para ela, porque somente as pessoas se sentem livres ou amarradas, né? Elas se sentem dependentes ou independentes, presas ou soltas, né? Limitadas ou ilimitadas. As pessoas sentem, né, essas experiências extremas, né? Todo mundo quer se sentir independente, livre e ilimitado. Mas os pares opostos, eles permanecem em Mitya. Então, a libertação somente é possível, né, de novo, à medida que o Jiva-Atma assume totalmente a sua identidade primária. Então, ele compreende, eu sei, eu não sou uma pessoa. Portanto, a ideia de libertação ou servidão já não se aplica a mim, né? Então, se nós ainda estamos buscando a libertação, isso significa que nós não compreendemos ainda devidamente, né, o fato de que nós somos aquilo que jamais experimentou a não libertação. Nós somos aquilo sempre livre, jamais, né, preso, amarrado ou dependente de qualquer coisa que ocorra dentro do âmbito de Mitya, né? Então, se nós buscamos a libertação, isso significa que o nosso Nididhyasana ainda não está completo. A iluminação, a autorrealização, a sabedoria não é um fast food espiritual. Não é um evento pontual que produz imediatamente uma ilimitada bem-aventurança experimental. Então, de novo, isso aqui nos retorna àquele ponto inicial da nossa classe de hoje, né? A iluminação, ela não é uma experiência instantânea, né? A iluminação não é uma resolução instantânea, não é uma gratificação instantânea, não é alguma coisa que pode acontecer por acaso, um raio, entendeu? Um raio de energia que vem de um guru com uma barba longa, né? Que te fulmina e produz a sua iluminação ou realização instantâneo. Não. A realização, ela não ocorre, né, nesses termos. Ela não é nem mesmo um evento, né, que produz imediatamente uma ilimitada bem-aventurança experiencial.
ela não é um evento, muito embora quase sempre um evento determina um marco nesse processo, entendeu? É aquele momento no qual o clique de compreensão ou a ficha cai e o indivíduo vê claramente que eu sou essa consciência infinitamente não limitada. E a curiosidade é que muitas pessoas, aqui e ali, elas têm esses momentos de clareza espiritual, clareza a respeito da sua natureza como puro espírito, né? E aí elas tendem a crer que a iluminação ela ocorre por acaso, ocorre instantaneamente e independentemente dos meus esforços de contemplação ou de reflexão a respeito da minha real natureza. Não, aconteceu por acaso. Eu fui num satsang, aí, bum, eu tive uma epifania e ali eu estava realizado como alguma coisa muito bacana, muito limitada, né? Eu tinha clareza de percepção de que eu não era o corpo, etc. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas muitas das vezes, né, muito invariavelmente, essas realizações instantâneas, né, elas ocorrem no momento, e se o indivíduo não está realmente preparado para processar devidamente esses eventos, eles surgem e eles desaparecem rapidamente. Eu encontrei diversas pessoas passando por essas experiências e muitas delas vivendo vidas miseráveis porque elas experimentaram, né, o autoconhecimento e os efeitos do autoconhecimento, e esse autoconhecimento, não tendo sido devidamente internalizado, entendeu? Ele permaneceu como uma experiência, ele permaneceu como um evento no tempo, e aí, naturalmente, os efeitos daquele evento, que é um evento temporal, os efeitos só podem ser temporal, aí os efeitos passam, né? E a pessoa se torna amarga, né? Por isso, né? Então, a iluminação, ela não ocorre desse modo. Ela não é realmente um evento pontual que produz imediatamente essa satitananda, essa ilimitação, essa convicção da minha natureza, né? Como bem-aventurança ilimitada, né? Do ponto de vista da experiência, né? Então, o que é a iluminação? O que é o autorreconhecimento? É a respeito da real natureza do Jiva-Atma como consciência, existência, infinitamente não limitada. Então, o autoconhecimento, a iluminação, assim por dizer, é feita de compreensão, de conhecimento puro a respeito da real natureza, da real identidade do Jiva-Atma, ok? Ela não é realmente uma experiência, muito embora ela possa ocorrer dentro do âmbito de uma experiência satívica. Se a mente do indivíduo já estiver bem educada, bem condicionada pelos conhecimentos vedânticos, aí ela pode extrair o autoconhecimento dentro de um contexto de uma experiência, né? Caso contrário, a experiência vem, ela tem um sabor maravilhoso, mas ela gradualmente ela vai, né? Então, o que é esse autoconhecimento, o que é essa iluminação, é a própria natureza do indivíduo, como não é um estado, não é uma experiência, os estados são objetos que ocorrem dentro do âmbito da consciência, ok? A compreensão eu sou a consciência impacta positivamente o estado mental, intelectual dos jivas, mas a iluminação ou a sabedoria ou o auto-reconhecimento não é um estado, porque os estados eles estão em constante fluxo de modificação. E a realização é a realização daquilo que é sempre presente sem jamais se modificar. Então, a realização ela não é um evento, não é uma experiência, ela é a compreensão da real natureza do Jiva-Atma como ser pleno, ela não é um estado mental, não é um estado emocional. A maioria das pessoas que eu encontrei no passado, elas se identificavam com o estado emocional,
daqueles vislumbres, daqueles satórios, daquelas experiências maravilhosas que tinham um aspecto emocional para elas de libertação tão grande. Essa experiência de libertação, ela é muito percebível em contraste com uma experiência de servidão, de sofrimento. Quando o sofrimento é... Quando você recebe uma bênção, né, de um momento de libertação daquilo, aquilo aparece emocionalmente como uma coisa maravilhosa. E as pessoas ficam presas naquele estado emocional daquela condição mental. Eliminar rajas e tamas e cultivar sattva passa a ser um hobby, um passatempo opcional para o Yanni, não uma ocupação realmente necessária, né, para o Yanni. Ele não se preocupa com a sua condição mental, ele pode ter naturalmente uma preferência, mas ele compreende que tudo isso é âmbito, né, de Ishvara, processando todas essas vasanas, né, e naturalmente exaurindo essas vasanas, neutralizando os resquícios de avidya ainda profundamente arraigados no corpo causal. Todo esse sistema pertence a Ishvara. O Jiva, sob efeito do autoconhecimento, ele se preocupa com tudo isso, ele não se envolve com aquilo que pertence a Ishvara, ele continua a viver a sua vida, né? E, naturalmente, esta discriminação ou essa administração de qualquer tendência, né, que seja perturbadora ou que seja inconveniente ou inadequada, é facilmente administrada pelo Yanni. Ok? Ok. Então, amanhã a gente continua do verso 247. Essa é uma passagem legal. Quando o 10º homem que estava... Eu sabia que isso ia aparecer. Essa é uma analogia muito bacana, porque o 10º homem, quando ele estava desesperado, ele batia com a cabeça, aí apareceu o sábio e disse assim: o 10º homem, você é o 10º homem. Aí o sofrimento psicológico dele passou, mas ele continuou com um galo na cabeça e com muita dor de cabeça, né? Porque aquilo ali é o que? São os resquícios, são os efeitos daquela ignorância que ele carregou por um período de tempo, imaginando que ele tivesse perdido o 10º homem. A gente vai entrar nesse verso 247, mas, por favor, Marcelo, me ajude a lembrar de fazer o meu dever de casa e traduzir um pouco daquelas passagens para a gente se divertir, então, na semana que vem, não amanhã, né? Na semana que vem, no sábado. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, a dizer, a perguntar? Bem, eu vou de novo, então, porque você falou... Aí, o Yanni não se preocupa, né, com os pensamentos, as emoções negativas, e ele não se preocupa com as consequências kármicas desses pensamentos e emoções que ainda podem se tornar experiências que causam dor a ele. Não, ele não se preocupa nem mesmo com os efeitos dessa ignorância. Os efeitos dessa ignorância são profundamente minimizados, porque essas ignorâncias, elas aparecem como sementes torradas. Você lembra do ensinamento das sementes torradas? Você não estava aqui ontem, né? Então, assista a aula de ontem. Então, as sementes torradas, quando elas aparecem, mas elas não germinam. Então, no caso do Yanni, uma dessas sementes passadas de avidya, entendeu? Ele as vê, não, ou ela as vê, né, objetivamente, sem nenhum sentimento de identificação de que eu sou isso também, entendeu? Se não se identifica com as mesmas, elas se tornam tal qual uma semente torrada, ela não germina, porque o que causa repercussões, entendeu? É a identificação, é aquela voz que nos diz: eu sou a minha vasana e agora eu sou
as minhas palavras e as minhas ações, portanto, eu devo colher, né, os frutos dessas ações, porque eu me identifiquei como o executor das mesmas, entendeu? O pensador, etc, etc. De frutificação, a partir do Yana, porque essas vássanas são sementes que não germinam, não produzem resultados devido à não identificação com as mesmas. Você entende, Laerte? Eu entendo, eu digo isso porque recentemente eu tive uma Covid, cara, e foi assim pesado, foi uma experiência horrível, e eu fiquei super preocupado agora em controlar a minha experiência, porque, caraca, eu não quero isso de novo, algo parecido com isso. Aí daí eu perguntei, mas eu falei, pô, será que é parábada karma, uma frutificação de outra encarnação, ou o jeito que eu tô agora ainda posso gerar esse tipo de experiência de novo? O que você teve? Covid. Ah, você teve a infecção. Você ficou muito doente? Eu fiquei mal, e também na minha família, minha avó teve, foi uma coisa tensa, então foi toda a experiência que eu vi como frutificação de karma, não só a minha, mas Foi toda a situação. um medo generalizado. Você foi para o hospital? Eu não cheguei a ir para o hospital, não, assim, mas fiquei de cama para comer, foi um sacrifício, aí depois eu fiquei sozinho aqui, cara. Essas experiências são boas porque elas ilustram, né, o quanto identificado nós ainda estejamos com esse corpo-mente, né, essa construção. Né? O Yana, quando ele é muito bem estabelecido, ele neutraliza essa identificação com o corpo físico de tal modo que o Yanni ele lidar com essas situações sem perder o seu equilíbrio, sem perder a sua elegância, entendeu? Porque tudo isso, como você disse, é a manifestação de parábada, né? Então, se ocorreu para mim é porque é em perfeita ordem com o meu karma, né? Então, existe o karma, né, situacional, universal, etc, né? Nós nascemos e um dia nós morreremos como construção corpo-mente, e o quanto antes você compreenda isso, é melhor para você, né? Tudo que nasce morre, né? O modo qual e quando nós deixaremos essa carcaça física, né? A gente não sabe, mas é bom a gente ter certeza disso, né? Certeza que um dia essa carcaça vai ficar para trás, deixar essa carcaça com a total convicção da minha real natureza, de modo que eu não tenha que residir numa outra carcaça física. Né? Valeu, obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Um bom resto de domingo e até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil
e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.